Fala turma, nesse vídeo nós aprenderemos a utilizar a ferramenta Preço Fibonacci para traçar alvos de Fibonacci, ou também conhecido como as projeções de Fibonacci, tá bom? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que vocês não devem, né, utilizar a ferramenta Preço Fibonacci para utilizar os alvos ali como regiões de suporte, como muita gente tem feito, tá bom? Muita gente traça um alvo de Fibonacci, não é porque o mercado alcançou aquele alvo que ele vai bater ali e vai voltar, tá bom? É simplesmente um parâmetro que você deve utilizar nas suas operações como saída das operações. Não quer dizer que o mercado vai bater ali e vai parar ali, tá bom? Às vezes o mercado bate no primeiro alvo, para no segundo, às vezes bate no primeiro, bate no segundo, rompe o terceiro e vai embora. Você tem que traçar um alvo maior e por aí vai. Então, serve como parâmetro para suas operações, para depois vocês fazerem aí as suas validações estatísticas e levantar ali a estatística de cada alvo a partir de cada movimento que você deve configurar, tá bom? Então, galera, eu utilizo a ferramenta Preço Fibonacci e as configurações da ferramenta, eu coloquei 3 níveis, tá bom? Eu coloquei os níveis de 61,8%, 100% e 161,8%. Isso aí você pode configurar lá na parte de configurações do Profit e vocês podem fazer a de vocês igual a minha, tá bom? Vocês também podem utilizar outros níveis, por exemplo, de 200%, aí vocês vão ter o quarto alvo de FIBO, 300%, vocês vão ter o quinto alvo de FIBO e por aí vai. Eu basicamente utilizo esses três aqui, para mim é suficiente, não preciso de mais do que isso, tá bom? Então vamos lá, a primeira forma de se traçar alvo de Fibonacci é através da retração, ou seja, do pullback. Então quando você tem um movimento de impulsão, no caso aqui no exemplo marcado aqui para vocês, ó, vocês têm um movimento de impulsão, de repente vocês têm um pullback. Logo em seguida eu vou falar sobre as retrações de Fibonacci, mas nesse vídeo vai ser o foco simplesmente nos alvos de Fibonacci. Quando você tem um pullback, a retração do movimento principal, e esse movimento ele renova a mínima, ativando aqui, muita gente fala sobre pivôs, né? E por aí vai. Quando ele ativa um pivô de baixo, você pode utilizar a ferramenta de preço, de projeção de Fibonacci para traçar alvos utilizando a retração. Então, qual que é a retração? É esse movimento aqui, que é o pullback. Então, você vai lá, pega a ferramenta de projeção de Fibonacci, pega a máxima da retração, a mínima onde iniciou a retração e você traça os alvos. E daqui, dessa forma, você vai ter aí os 3 alvos de Fibonacci. O primeiro alvo alcançado aqui, o segundo alvo alcançado aqui e o terceiro alvo lá embaixo que não foi alcançado por alguns pontos, tá bom? Então essa é a primeira forma de utilizar aí os alvos de Fibonacci. A segunda forma de utilizar alvos de Fibonacci, a projeção de Fibonacci, é utilizando a pernada de impulsão. Então, se essa aqui foi a retração, qual que é a impulsão? A impulsão foi essa aqui, o primeiro movimento de força dos preços, tá bom? Então, você pode utilizar a ferramenta Preço Fibonacci para traçar os alvos através da impulsão. Então, vamos lá. Eu vou pegar a ferramenta Projeção de Fibonacci, vou pegar a máxima do movimento, a mínima do movimento de impulsão e vou traçar os alvos de Fibonacci. Perceba que dessa forma você vai ter o primeiro alvo alcançado aqui embaixo, o segundo alvo aqui um pouco abaixo, não foi alcançado, e o terceiro alvo bem distante, tá bom? Você então já começa a observar que os alvos da impulsão, eles são alvos mais arrojados, mais distantes, maiores, vai trazer um risco-retorno maior para as suas operações, mas consequentemente você vai ter uma taxa de acerto menor porque são alvos maiores. Isso é natural, é matemática. Quanto mais você força a ter mais resultado nas suas operações, menor vai ser a sua taxa de acerto. Quanto menos pontos você pega nas suas operações, talvez maior seja a sua taxa de acerto. Isso é que a matemática diz. E quando você começa a fazer backtests aí, você começa a identificar esse tipo de comportamento matemático do mercado, tá bom? E galera, a terceira forma de trabalhar com alvos de Fibonacci é através da chamada falha ou volta em V, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um outro exemplo. Perceba que aqui o mercado estava em tendência de baixa e de repente você tem uma falha de tendência, um change of character. Muita gente também conhece isso aqui como uma volta em V, né? Ou volta em A, se for um movimento contrário. E como que você utiliza alvos Fibonacci para trabalhar com isso aqui? Então, ó, você tem aqui um movimento de impulsão, tá vendo? Foi um movimento que reverteu a tendência. Aqui você tem uma correção e aqui você tem o último movimento de impulsão da tendência anterior, que é onde aconteceu a falha. E para traçar alvos através da falha, você utiliza esse movimento da falha. Você vai pegar a mínima do mercado, a máxima, e você vai traçar ali os alvos de Fibonacci. E lá em cima, ó, vou mostrar aqui para vocês, através da falha, tá vendo? Ó? Você teve aqui o primeiro alvo alcançado, primeiro alvo de Fibonacci, e o segundo alvo alcançado lá em cima foi onde o mercado iniciou ali o outro movimento
e que eu mostrei para vocês nos exemplos anteriores, tá bom? E uma coisa para finalizar, então, te passei 3 formas para traçar o Fibonacci: retração, impulsão e falha, tá bom? Ou volta em V, a última aí. E a última coisa, galera, é falar sobre as confluências de alvo de Fibonacci. Por exemplo, vamos olhar aqui esse exemplo anterior que a gente olhou aqui. Quando a gente traça os alvos da retração, nós temos esses 3 alvos. Eu vou colocar aqui em vermelho para mostrar para vocês. Ó. Aparência, definir cor, vou botar em vermelho, vou botar uma espessura maior aqui. Pronto, nós temos aí os 3 alvos da impulsão, da retração, desculpa, do pullback. Agora vamos traçar os 3 alvos da impulsão. Vou pegar o máximo do movimento de impulsão, a mínima do movimento de impulsão e tracei os alvos. Eu vou colocar aqui em azul, para ficar mais fácil de vocês identificarem, tá bom? Uma espessura aqui um pouco maior. Você tem ali os 3 alvos da impulsão, um está lá embaixo, tá bom? O que eu queria falar para vocês? Quando você tem esse tipo de movimento aqui, ó, na qual 2 alvos indicam a mesma região, tá vendo? Ó? Aqui nessa região você tinha o segundo alvo da retração e o primeiro alvo da impulsão. Isso aqui é conhecida como, essa região é conhecida como confluência de Fibonacci. Fibonacci, tá bom? É onde você tem ali diferentes alvos de movimentos traçados que indicam uma mesma região. Essa sim é uma região interessante para você utilizar, parametrizar aí como uma possível região de força, de suporte, na qual vai entrar ali muita liquidação de preço, tá bom? De lotes. Beleza, galera? Então perceba que aqui nesse movimento, ó, você tem uma região de confluência de alvos de Fibonacci que tinha ali o segundo alvo da retração e o primeiro alvo da impulsão, e aqui embaixo você tinha o terceiro alvo da retração e o segundo alvo da impulsão, tá bom? E lembrando que quanto os alvos da impulsão eles tendem a ser maiores, e os alvos das retrações eles tendem a ser menores, mas consequentemente, quanto menor os seus alvos, maior a sua taxa de acerto, quanto mais longo os seus alvos, menor a sua taxa de acerto, e o menor risco de retorno nas operações mais curtas e o maior risco de retorno nas operações mais longas. Beleza, galera? Então, basicamente, é isso aí o vídeo de hoje, ensinando as 3 formas de traçar os alvos de Fibonacci: impulsão, retração e falha, e também encontrar aí no gráfico as regiões de confluência de alvos de Fibonacci, beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo. Valeu, galera!